Oi, eu sou Marine. Oi, eu sou o Iago. E está começando mais um episódio do Episteme, transformando pesquisas em boas conversas. No episódio de hoje, nós conversamos com a professora Ana Luísa. Ela é professora na UESB e coordena o grupo de estudos feministas Vivas. Isso, ela também é doutora pela Universidade Federal de São Carlos. E nós podemos conversar com ela nesse episódio um pouco sobre violência de gênero, movimento feminista, feminismos, algumas expectativas para o futuro. A professora Ana Luísa foi nossa professora na graduação, é mãe agora, e nós conversamos sobre a mulher na sociedade, sobre um pouco sobre maternidade também. Então, um bate-papo muito importante para refletir sobre o lugar social da mulher e para desnaturalizar comportamentos e pensamentos que foram naturalizados ao longo do tempo. Perfeito. Então, vamos ao episódio? Vamos! Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Episteme. Como foi a sua chegada ao curso de pedagogia e o que te levou até os estudos feministas? Eu sei que você também estudou a educação pública. Esses assuntos sempre estiveram entrelaçados na sua trajetória acadêmica. Compartilha com a gente um pouquinho dessa história. Bom, primeiro, obrigada, Marine e Iago, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Episteme. Já estou acompanhando o podcast, estou muito feliz com o projeto de vocês. Na verdade, as temáticas feministas me atravessaram primeiro por ser mulher, né? Mas no campo de estudos, a pedagogia enquanto estudante não me permitiu trabalhar com essas temáticas, porque há 15 anos atrás, que foi quando eu me formei, isso ainda não estava tão presente na universidade como está hoje. 15 anos não parece tanto tempo assim, mas a universidade mudou muito, né, nesses últimos 15 anos. Então, durante muito tempo eu trabalhei com educação popular, com movimentos sociais, então sempre ali me enveredando pela perspectiva da diversidade, da diferença, mas não com a perspectiva de gênero e feminismo. Aí, só quando eu entrei na UESB, como professora efetiva, já em 2022, é que eu pude pensar e, de fato, ter autonomia em escolher o que eu gostaria de estudar e pesquisar de forma mais evidente. E aí que a gente funda o Vivas, né, como grupo de estudo e de pesquisa, para trabalhar especificamente com violência contra a mulher. A gente começa com essa temática, mas depois a gente passa a ampliar para outras tantas que o Vivas tem trabalhado hoje. Você agora está grávida, né? Sim. E nós refletimos muito sobre como a mulher, mãe, é reduzida à maternidade. E refletimos também, você falou do Vivas, nós sabemos que o Vivas é um grupo que trata, né, de estudos feministas, mas que não é composto só por mulheres, mas que nos faz pensar também sobre o lugar da mulher na ciência, sobre essa relação entre a vida pessoal, entre essas imposições sociais da maternidade e assim, no que diz respeito à mulher que é mãe, mas que também é cientista, que também pesquisa. A maternidade agora está me atravessando nesse outro lugar, né? Eu já trabalho com mulheres e feminismo há muito tempo, mas a maternidade tem me tirado algumas certezas nessa perspectiva, né, do ser mulher. A gente tem no Vivas uma linha de pesquisa sobre maternidade, que é coordenado pela professora Daniela Magalhães, do DCSA, que é mãe de 2 meninos. E eu estou grávida agora de um menino, né, inclusive, então vai chamar Francisco. E nesses atravessamentos agora que tem me feito, muito do que eu tenho pensado é sobre a educação de meninos nesse processo de pensar feminismo, gênero e diversidade. A gente tem visto tantas notícias ruins, tantos ataques às mulheres vindo muitas vezes agora de crianças, né, e adolescentes ou jovens, muito jovens. E aí um tom que provavelmente o Vivas vai ganhar nesse próximo ano também vai ser da gente discutir sobre a educação de meninos, né, e aí quando eu digo meninos, crianças mesmo, crianças e adolescentes, para a gente poder pensar sobre como a gente desconstruir essa masculinidade tão violenta que vem sendo construída na sociedade e pensar em alternativas, em outras possibilidades, porque a gente entende que não dá para discutir o fim da violência contra a mulher sem a gente pensar quem é que coloca a mulher nessa situação de violência, que são os homens, que antes foram meninos também. Muito bem. E ao pensar na infância e na adolescência, parecemos viver um cenário um pouco dicotômico, porque de um lado nós temos iniciativas como o livro da Chimamanda, lançado Como Educar Crianças Feministas, que nos fazem ter a projeção de um futuro melhor, mas de outro, nós vemos também que comunidades online que propagam o ódio e a violência contra a mulher têm ganhado força, né, e adesão de adolescentes, crianças. Como você acha que nós podemos levar esse debate
para essas crianças e adolescentes? Um dos nossos braços enquanto Vivas hoje é uma linha de pesquisa de educação sexual, né? Aí a gente vai ter, inclusive agora, provavelmente vez que vem, a defesa do TCC de um dos nossos bolsistas de iniciação científica, que é o Rafael, da pedagogia, que está estudando a importância de que educação sexual seja um componente curricular ou transversalmente, né, abordado na escola desde a educação infantil, pensando que a educação sexual não é muito diferente do que dizem por aí, né? Que é sobre ensinar crianças a fazer sexo. Na verdade, ensinar crianças a compreenderem a diversidade, a diferença, o respeito ao seu corpo e ao corpo do outro, né? E talvez começar por aí. E aí essa parceria direta com as escolas, se a gente for pensar, né, a grande maioria da população brasileira, criança e adolescente, está na escola. Então, é a escola um mecanismo que a gente tem de contra-ataque, talvez, né? Se nós estamos sendo atacados nas redes sociais, atacados e atacadas nas redes sociais, porque não é só a mulher, né? A população LGBT, a população negra. A gente pensar num contra-ataque que seria uma formação pedagógica das crianças e adolescentes para que a gente compreenda que há um outro mundo possível onde diferença não seja desigualdade, né? Onde seja outra coisa que a gente possa conviver e celebrar essas diferenças. Nós sabemos que o movimento feminista, né, garantiu, né, muitos direitos às mulheres, porém isso não o isentou de receber muitas críticas, né? Inclusive há uma falsa simetria que eu gostaria de discutir com você sobre entender o feminismo como uma oposição direta ao machismo, né? Você poderia esclarecer pra gente essa falsa simetria e de repente algum ouvinte realmente pense que essa simetria está correta? Por que não? Olha, eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas que dizem que feminismo e machismo estão no mesmo caminho, né? Ou são as pessoas que desconhecem os conceitos e as práticas políticas dos dois, que aí essas são as pessoas que a gente tem que dialogar, que a gente tem que conversar, e aquelas outras que são muitas vezes desonestas intelectualmente, digamos assim, que se aproveitam disso para dizer que são simetrias quando não são, né? Sabem o que é, mas preferem dizer que não sabem. Machismo é uma estrutura de violência, né? Machismo, a gente é socializado, e aí homens e mulheres somos socializados numa estrutura machista, patriarcal, ou seja, né, um sistema que reproduz que o homem, que o mundo é feito por homens para homens e que as mulheres são um outro ou uma outra, né? Ou seja, nós estamos ao lado desses homens ou atrás desses homens e não junto com eles. No caso do feminismo, e aí feminismo ou feminismos, se a gente for pensar no plural, né, nas suas mais diversas correntes até hoje, eu nunca vi um feminismo que queira vingança. Eu vejo um feminismo que, na verdade, quer que a gente tenha posições de igualdade na sociedade. Tanto que uma coisa que a gente vem discutindo muito no Vivas é que a gente precisa discutir igualdade na política, igualdade salarial, igualdade na educação, mas a gente não pode esquecer de discutir violência contra a mulher. Porque se a gente para de discutir violência contra a mulher, como é que a gente vai exigir as outras coisas não estando vivas? Que é, inclusive, né, o nome do nosso grupo. Porque a gente, no último anuário de segurança pública, mais uma vez, a gente tem um número alarmante de feminicídios, de violência contra a mulher, né, violência doméstica e violência contra a mulher mais ampla e de estupro. Então, nós estamos sendo violentadas diariamente, mortas diariamente, e isso, muitas vezes, corre o risco da gente perder o fôlego das nossas lutas mais amplas, né? Então, se machismo é a cultura da violência contra a mulher, feminismo é uma cultura que combate a violência contra a mulher para, em seguida, propor que nós tenhamos uma sociedade igualitária. É só isso, né? Não é nada mais do que isso. Você falou sobre feminismos no plural. Por que é importante conceber feminismos? É uma luta, inclusive, muito atual, né? Vocês devem ter visto agora recente uma polêmica muito grande que a Erika Hilton, deputada, assumiu, né, a Comissão da Mulher na Câmara. E isso, inclusive, esse debate traz para a gente novamente essa importância da gente entender que o feminismo ele não é único, ele é plural. Porque se vocês procurarem rapidamente um livro mais clássico, mais antigo, ou mesmo na internet, a gente vai achar a história do feminismo com mulheres brancas, né? E aí mulheres brancas que estão lutando por direito ao trabalho. Mas se a gente for mais atrás na história, as mulheres negras já trabalham há muito mais tempo, porque se elas não trabalhassem, elas não teriam como alimentar suas famílias, né? Mulheres com alguma deficiência, mulheres do campo, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, embora sejamos todas mulheres, não somos as mesmas mulheres, porque a nossa experiência de opressão é diferente. E aí isso, partindo da perspectiva do Vivas, que é uma perspectiva inclusiva, traz também o transfeminismo também com essa perspectiva. Somos mulheres, mas mulheres
mulheres que têm experiências diferentes. Então, nós temos lutas próximas, por exemplo, como a violência, né? Como ocupar espaços de poder em outros lugares, mas a gente precisa compreender que a nossa experiência de vida é diferente. Não dá para eu dizer, eu, Ana Luísa, uma mulher branca do Sudeste, sem nenhuma deficiência, de classe média, que eu tenho a mesma experiência de uma mulher negra pobre da periferia. Nós não temos a mesma experiência, né? Então, nas intersecções de opressão, eu tenho mais privilégios do que uma mulher negra, se a gente pensar só no recorte da raça. E aí outros tantos recortes vão trazendo essa pluralidade para o feminismo. Acho que um outro debate que acontece nas redes sociais também no movimento feminista, os homens, é possível um homem ser feminista? Essa discussão é muito sensível também, sabe, Iago? Assim, eu converso muito com meu companheiro, né, quando a gente vai falar sobre isso. Até hoje, o que mais me agradou dentro dessa pergunta, assim, para a gente poder dialogar, é que os homens há homens que são aliados do feminismo. Tem alguns grupos feministas que já pensam assim, feministas somos nós mulheres, mas há grupos de homens que são nossos aliados. Assim como, por exemplo, se a gente for pensar na perspectiva antirracista, né? As pessoas brancas precisam ser e devem ser aliadas da luta, mas elas nunca serão as protagonistas dessa luta. Então, é essencial que a gente tenha os homens como aliados na nossa luta, porque senão a gente não consegue criar uma outra estrutura que não é essa machista, porque abrir mão de privilégio é muito difícil, né? E se a gente vive numa sociedade patriarcal, ser homem é um privilégio. Então, se a gente não tem homens dispostos a abrir mão desse privilégio, ou pelo menos rediscutir esse privilégio com a gente não consegue avançar em nenhuma instância da sociedade. Recentemente, esse mês, inclusive, no dia 8 de março, ocorreu o Dia Internacional da Mulher, né, que acontece anualmente. E nós refletimos sobre como esse dia ganha contornos românticos, no sentido de enaltecer a sensibilidade da mulher, e nós refletimos sobre a quem interessa que esse discurso permaneça, que esse lugar do Dia Internacional fique ali na superfície e que ele não ganhe os contornos necessários de que é um dia de luta, um dia político. Comenta mais sobre esse dia com a gente. Acho que a pergunta que você faz, né, tem uma parte aí da sua pergunta que já ajuda a gente como disparador, que é a quem interessa. Que volta ao que a gente estava conversando anteriormente. A quem interessa a manutenção de privilégio, a quem interessa deixar as mulheres nesse lugar da flor, do bombom, né? Não que seja um problema ganhar flores e bombons, acho que não é essa a questão, né? Mas o dia foi feito pela ONU, né? Numa perspectiva de luta, de política, sobretudo de manutenção da nossa vida. E aí eu volto a insistir nesse tema, né? Que é sobre o quanto a gente está sistematicamente morrendo, mesmo a gente tendo uma das leis mais avançadas de combate à violência contra a mulher do mundo, que é a Lei Maria da Penha, os nossos índices de violência aumentam. O que nos parece é que há uma espécie de reação. Quanto a gente avança um pouquinho, enquanto sociedade, com legislação, com sistemas de proteção, com discussão de temas como esse na universidade pública, que isso não acontecia há alguns anos atrás. Agora tem TCC sobre isso, teses de mestrado, teses de doutorado, dissertações de mestrado. A gente avança, mas aí, talvez como Foucault diz, né, toda vez que há poder, há resistência. Então também, na mesma medida, a gente tem resistência, como os movimentos Red Pill, né, como ataques que nós vimos agora recente. Não sei se vocês viram essa semana, um grupo de adolescentes foi expulso de uma escola particular, não sei se é em São Paulo, porque eles tinham um grupo de WhatsApp onde eles fizeram um ranking das meninas mais estupráveis da escola. E estou falando de meninos de 12, 13 anos, né, adolescentes, menores de idade, que objetificam nossos corpos a ponto dos corpos que valem mais e corpos que valem menos. Então, inclusive no Dia da Mulher esse ano, o Vivas fez uma discussão sobre esse tema, dizendo, porque há várias pautas do Dia da Mulher envolveram também fim do imperialismo, fim da guerra, né, na Palestina, fim da guerra no Irã, que são temas muito importantes, mas que eu particularmente, agora estou dizendo eu, Ana Luísa, né, uma das coordenadoras do Vivas, me incomodei um pouco com esses temas estarem atravessando o Dia da Mulher neste momento. Porque eu acho que neste momento a gente tem uma discussão mais grave, que é a manutenção da nossa vida. Eu estou dizendo viva mesmo. Né? Se não estivermos vivas, respirando e com integridade física, as outras pautas ficam perdidas no meio dessa discussão. Você comentou sobre a Lei Maria da Penha. Do seu ponto de vista, quais são as principais conquistas e limitações dessa lei?
Olha, principais conquistas, acho que a principal é a lei, né? A gente ter conseguido, depois de uma mulher ter sofrido muito, né? Que foi a Maria da Penha, que é a Maria da Penha, tá viva, né? Que ela ter sofrido muito com a violência que seu marido fazia contra ela, a gente ter conseguido, porque o Brasil foi processado pela ONU para que criasse essa lei, senão a gente não teria essa lei. Porque o Brasil foi negligente com ela, como é com várias outras mulheres que sofrem violência. Então, de avanço, a lei, e eu acho que é muito importante a nomeação que a lei dá à violência. É preciso dar nome às coisas, né? E eu acho que podcast como o de vocês tem essa função muito importante, que é dar nome a algumas coisas. Então, quando a Lei Maria da Penha define que violência não é só física, né? Ou não é só a morte, como o feminicídio, quando ela define também que há violência psicológica, moral, patrimonial, emocional, né? Ou seja, há outras violências, isso nos ajuda a que mais mulheres compreendam que elas estão vivendo situações de violência, que essas situações normalmente acontecem em escala, né, ou em degraus, e que se ainda não chegou à violência física ou ao ápice da violência, que seria a tentativa de assassinato, né, ou assassinato, feminicídio, ela está percorrendo esse caminho. Então, acho que essa é uma das grandes conquistas, além da conquista das delegacias das mulheres, né, as delegacias especializadas de mulher que a gente tem hoje em vários lugares do Brasil, inclusive em Vitória da Conquista. Você perguntou limites, né? Limites da lei. Um dos limites da lei que eu vejo hoje é o acompanhamento. A mulher, quando hoje denuncia e consegue, por exemplo, uma medida protetiva, ela não é acompanhada nessa medida protetiva. Então, muitas vezes, o seu violentador acaba reaparecendo na sua vida, inclusive implementando mais violências contra ela ainda. E também o caráter punitivista, que lá na Lei Maria da Penha tem lá um trechinho, não vou lembrar agora qual o número, né, do artigo, mas que vai falar também do caráter pedagógico da Lei Maria da Penha, que seria para evitar a violência. A Lei Maria da Penha hoje, ela tem sido eficiente dentro do possível em punir os agressores, que é importante, mas ela não tem sido eficiente em evitar que novos agressores sejam formados, porque isso é formado a educação, né? Nós somos educados, socializados para sermos violentos, e aí, sobretudo, os homens nesse caso. Então, um dos grandes limites que eu entendo hoje é esse caráter de evitar, né? De evitar que a violência aconteça, de evitar que a violência seja tão normalizada como ela ainda é. Falando em atitudes normalizadas, muitas vezes acredito que se muitos homens fossem entrevistados hoje, concordariam que a sociedade brasileira é machista, mas ao mesmo tempo diriam que não são machistas, ou que não têm atitudes machistas, porque muitos dos comportamentos são naturalizados e às vezes entende-se como atitudes machistas somente uma violência física, né, ou uma agressão. O que você acha sobre essa percepção? Você concorda? É muito curioso, é isso, né? Quase todo mundo, para não dizer todo mundo, conhece alguma mulher que já foi violentada, mas pouquíssimas pessoas conhecem algum violentador, né? E aí isso vai de homens e mulheres, porque a gente tende a ter também uma rede de proteção das próprias mulheres em relação aos seus homens, sejam seus filhos, seus maridos, seus sobrinhos, seus pais, como se aquilo não tivesse sido um machismo, né? Um braço do machismo ali, uma tecnologia do machismo, e sim algo normal. E talvez a gente dá para dizer aqui que é normal, que o machismo é normal, porque ele foi normalizado ao longo da história, né? Então, são atitudes às vezes que para nós são corriqueiras, são cotidianas, mas que são machistas, e que a gente entende que são corriqueiras porque sempre foram assim, pelo menos nos últimos anos, né? Então, o silenciamento de uma mulher, quando homens ocupam espaços iguais aos das mulheres em alguma empresa, em algum lugar, e ganham mais por isso, né? Quando a gente tem mais homens ocupando espaços de poder em todos os lugares, né? Seja nas universidades públicas, seja no Senado, no Congresso, nas empresas, enquanto a gente tem hoje um número de mulheres mais expressivo nas universidades e mais formadas, com mais alto grau de formação, né, graduação, mestrado, doutorado, hoje a gente tem mais mulher nas universidades. Mas quando a gente vai para os espaços de poder, os homens ainda ocupam de forma mais frequente esses espaços. Isso também é violência, né? É violência que a gente tem que escolher o horário que a gente vai trabalhar, nós mulheres, porque trabalhar muito mais tarde para nós é mais perigoso na hora de voltar para casa, né? A nossa roupa, a gente repensar a roupa, acho que todas as mulheres que vão
ouvir a gente aqui já repensaram a roupa em algum momento, né, pela situação de trabalho, pela situação de risco, o que não acontece com tanta frequência com os homens. Então, tem um desequilíbrio aí, né, entre a gente concordar que existe machismo e dizer que não é machista, né? Então, eu diria de forma mais genérica que todos nós somos machistas, homens e mulheres, porque nós fomos socializados para isso. Mesmo nós mulheres de uma geração mais atual, a gente ainda foi socializada para o casamento, para o subjugo do homem, para a maternidade, né? A mulher que não é mãe, ela é incompleta. Logo que eu soube que estava grávida, uma das primeiras mensagens que eu recebi foi: parabéns, agora você será uma mulher completa. Aí no dia eu pensei, então eu não era completa, né, até então, e nem sabia disso, né, assim, então a gente vai vendo que para a mulher sempre falta uma pecinha, né, enquanto um homem solteiro, com a mesma idade que eu, se não tem filho até hoje, não é esse o problema, talvez o olhar da sociedade é que ele vai estar vivendo a plenitude né, de como ser homem e da carreira e etc, então é bem desequilibrada essa balança. É interessante porque esses mesmos discursos que afirmam que a mulher, por exemplo, né, tomando seu exemplo aí, que a mulher completa quando é mãe, eles estão enviesados com a concepção de que então agora, a partir do momento em que ela se torna mãe, ela já precisa abrir mão, ela precisa assumir, né, completamente o cuidado daquela criança de forma integral. Então é essa percepção que nós temos mesmo de uma construção estrutural para manter a mulher naquele lugar que ela foi colocada aí estruturalmente, socialmente. E aí nós pensamos no lugar da educação, né? Iago falou aqui no início sobre a educação popular e que você desenvolveu estudos a respeito disso, depois foi para a criação do Vivas e tudo mais. Nós sabemos, mas eu gostaria que você explicasse a importância da educação para fazer esse contra-ataque, como você colocou aqui, para tentar formar essas pessoas, para tentar ir contra essa estrutura que já está dada. Eu tenho uma autora não binária que eu gosto muito do Rio Grande do Norte, chamada J. Mombassa, não sei se vocês conhecem. E aí, uma das obras dela chama Não Vão Nos Matar Agora. E aí lá ela traz um trecho muito importante que ela diz assim, que é preciso nomear a norma, porque o privilégio da norma consiste em ela não ser nomeada. Eu quero dizer isso para ir, então, para a escola, né? Na educação no sentido mais amplo, mas voltar para o sentido da escola, que acho que é o fundamental, pelo menos para a gente tem pensado no Vivas, nos trabalhos que eu faço como professora dos cursos de licenciatura, que é pedagógico que a gente denome as coisas desde cedo, né? Criança, e aí estou dizendo crianças pequenas, hoje no Brasil é obrigatório estar na escola a partir dos 4 anos de idade. Então vamos pensar a partir dos 4 anos de idade. Uma criança de 4 anos de idade pode entender que há violência contra a mulher, né? Uma criança de 4 anos de idade pode entender, seja um homem, seja um menino ou uma menina, pode entender que ela não precisa necessariamente usar azul para ele ser considerado um menino, né? Ou usar rosa para ela ser considerada uma menina, e aí vai os brinquedos, depois a profissão, depois o casamento, depois a maternidade, né? Isso tudo que as crianças dramatizam, né? Fazem ali quando estão na educação infantil. Então, pensar em mudar, em discutir o currículo escolar, ou seja, aquilo que vai ser aprendido, aquilo que vai ser debatido, né, o que vai estar nos livros didáticos, o modo como mulheres e homens são representados nos livros didáticos no Brasil, o modo como os professores e professoras são formados nas nossas universidades públicas, né, para trabalhar com essas temáticas, porque aí isso não fica a cargo só das pedagogas e pedagogos, né, quem vai atuar nos anos finais, no ensino médio, nos cursos de graduação e pós-graduação, começar a pensar numa perspectiva interseccional, ou seja, né, começar a pensar que a gente não pode estar formando ali seres humanos únicos, que essa ideia de essencialismo, de enquadrar, né, todas as pessoas numa caixinha só, isso é furada, a escola perde o sentido para todo mundo, né, porque todo mundo não é igual. Então, acho que o grande papel da escola hoje é ser capaz, e ela tem feito isso dentro do possível, para também a gente não bater na escola e não olhar para a escola só como lugar da falta, porque a escola faz muito com o pouco que ela tem, aí eu estou dizendo escola pública, né, sobretudo, mas olhar para a escola como esse lugar de potência, de reinvenção, né, de reconstrução de possibilidades, na medida que professores e professoras mais jovens vêm sendo formados nas universidades públicas e chegam com outras perspectivas de trabalho, na medida que a gente discute currículo, que a gente discute livro didático. Então, se a gente começar a dizer na escola
que não está certo violência contra a mulher, né? Se a gente começar a dizer na escola que não está certo violência contra a população LGBT, contra a população negra, contra a população com deficiência, já é um bom caminho para a gente dizer que não precisa de igualdade para não haver desigualdade. O que precisa é que a gente respeite e celebre as diferenças, né? E aí isso vale para a perspectiva da mulher, mas também para todas as outras que a gente pode pensar aqui, que fogem dessa norma que está posta aí. Você comentou sobre os brinquedos, né? E algumas pessoas pensam que a primeira infância não é um momento de discutir questões de gênero, digamos assim, ou refletir sobre elas, né? Mas, ao mesmo tempo, ignoram que os brinquedos que são atribuídos a cada um dos gêneros refletem mais tarde no papel que cada um deles deve, né, entre aspas aqui, desempenhar na sociedade, né? Então, de um lado, nós temos as mulheres recebendo cozinhas de plástico, bonecas, e de outros homens com seus carros, super-heróis. Como isso realmente vale a pena refletir sobre isso desde a primeira infância para construir um imaginário, né, onde esses limites ou essas divisões não estejam tão bem estabelecidas, né? Exato, Iago. Outra coisa que eu tenho pensado muito agora com a maternidade, com a gravidez, né, com a gestação, depois da maternidade, é o quanto o gênero ele é algo tão violento, se a gente for pensar num sistema de violência, porque é assim, né, você descobre que está grávida e aí lá pela 16ª semana por aí é que você tem a chance de saber o sexo, né, se tem um pênis ou uma vagina. E aí a partir dali já cria todo um sistema de determinação para aquele corpo que nem nasceu, né? Assim, Francisco está aqui ainda com 6 meses, a gente ainda tem mais 3 para ele nascer, mas já começou-se uma determinação, começa pelo nome, né? Depois pelas cores do que a gente vai ganhar de presente, pelos brinquedos que a gente vai ganhar de presente, pelas projeções que estão se fazendo para a vida dele, sendo que ele ainda nem nasceu. Né? E aí imagina, a partir daí o tanto de violência que é impetrada, por exemplo, num brinquedo. Então um menino, se tiver interesse de pegar uma vassoura e brincar com ela, de varrer, dramatizar, que a gente chama na pedagogia, ele não pode, porque isso é coisa de menina, quando na verdade a gente está falando de limpar a casa, que é a tarefa de qualquer pessoa funcional, né? Ou se um menino pegar uma boneca e ninar essa boneca, não pode, porque aí vem um outro atravessamento do gênero, que é a questão da sexualidade, né? Que aí não é só interpretar um papel de mulher, aí vem interpretar uma outra violência que é posta, que é essa possibilidade desse menino, por exemplo, ser gay, né, ser LGBTQIA+, e isso é um problema. Então ele sofre uma violência e ele não pode brincar com isso é tirado dele. Assim como uma menina é tirada dela a possibilidade de sonhar em ser piloto de avião, por exemplo, né, ou piloto de trator, motorista de trator, ou engenheira, né, então a gente vai tendo um fardo, né? Assim, tem uma autora da Argentina chamada Rita Segato, tenho lido muito ela, e ela vai dizer que gênero, e vocês, né, são da letras, que gênero é antes de tudo uma operação discursiva. Né? Então, assim, a gente faz o discurso se tornar a prática de como a gente deve ser, viver e agir. E se a gente foge desse discurso que foi construído, a gente sofre algum tipo de violência. Seja violência contra a mulher, seja homofobia, né? LGBTfobia no geral, seja racismo. Então, assim, o que se espera da gente, se a gente não cumpre essas expectativas de gênero, a Rita Segato vai chamar assim, a gente vai sofrer algum tipo de violência. Seja violência física, ou seja a exclusão, o silenciamento, o bullying, né? No caso das escolas, e outras tantas violências possíveis. Eu acho que esse seu comentário traz um ponto muito importante para alertar pessoas que pensem, talvez, que refletir sobre papéis de gênero na primeira infância não seja pesar o clima em relação à criança, mas, na verdade, o que o seu comentário esclarece é que refletir sobre papéis de gênero, na verdade, é garantir ou evitar que essa criança seja violentada, né, por uma comunidade que normaliza proibições, né, enfim, que limite a vivência dessa criança a partir de um ideal de papel de gênero, né? É muito curioso quando a gente tem alguns ataques a essa perspectiva, por exemplo, da educação sexual, né, nas escolas, sobretudo na educação infantil, porque eles vêm de pessoas e grupos que se dizem grandes protetores da infância.
E, ao mesmo tempo, em contrapartida, a maioria das vezes em que que a gente consegue trabalhar esse tema em alguma escola é quando a gente consegue saber ter denúncias de violência e assédio contra crianças. Eu estou dizendo aí crianças pequenas, né, e adolescentes também. Por quê? Porque a gente dá nome às coisas. E aí as crianças passam a perceber que elas estão sofrendo ou vendo algum tipo de violência, né, assédio, violência sexual e etc. Então, e aí quando eu chamei de contra-ataque, né, quando eu falava com vocês, acho que é nesse sentido. A gente precisa ocupar os espaços que vêm sendo ocupados por outros públicos há muito tempo, para que a gente consiga se defender e, sobretudo, para que a gente consiga educar, é uma formação pedagógica de crianças e adolescentes para que se defendam, né, para que percebam o que estão vivendo e que se defendam, porque aí a gente já começa a criar outro tipo de estrutura, talvez, né, ou pelo menos criar brechas nessa estrutura que está posta, que é uma estrutura de violência. Então, é muito importante que a gente pense isso desde a primeira infância. E toda criança é possível de dialogar e de conversar. É só a gente adaptar o jeito. A pedagogia está aí para isso, né? É só a gente adaptar a maneira de dialogar. Mas qualquer tema é dialogável. Você comentou sobre o Vivas, né? Você falou sobre a pasta de maternidade. Sim. Compartilha conosco quais outras pastas, e é um programa destinado a graduandos e alunos do programa de pós-graduação, não é? Quais pesquisas vocês têm desenvolvido no grupo? Tá. Quando a gente começou em 2023, era só eu como professora e um sonho, a gente brinca assim, né? Aí consegui algumas alunas voluntárias na época apenas da pedagogia, mas porque era proximidade, né? Como eu sou professora do colegiado de pedagogia. E aí ali a gente começou a pesquisar a violência contra a mulher, com a ideia de fazer um observatório de violência contra a mulher aqui em Vitória da Conquista, que a gente pudesse criar dados online mesmo ali, para ir alimentando através da Delegacia da Mulher, mostrando quais regiões de Conquista tem mais violência contra a mulher, os tipos de violência contra a mulher, né? Então fazer esse mapeamento. Só que infelizmente nós estamos até hoje, de 2023 até hoje, enfrentando uma barreira muito grande, que é entrar na delegacia. Mesmo a delegacia especializada em atendimento à mulher não é um espaço que a gente consegue entrar com tanta facilidade. Já fizemos vários pedidos, né? Mas ainda estamos na labuta lá, mas não chegamos. Aí no ano seguinte, então temos feito estudos sobre violência contra a mulher. No ano seguinte, entra a professora Daniela Magalhães, do DCSA, e aí entra com a proposta da pasta de maternidade, e junto com o Rafael, que torna-se um dos nossos primeiros bolsistas de iniciação científica, com o desejo de estudar educação sexual pelo atravessamento LGBTQIAPN+. Então, a gente já abre 3 linhas aí: violência contra a mulher, educação sexual e maternidade. No final do ano passado, a professora Janaína de Jesus Santos vem de Caetité, da UNEB de Caetité, também aqui para o DEL, e aí ela entra com a linha, a partir dos estudos Foucaultianos, de estudar discurso, sexualidade, né, a partir dos estudos Foucaultianos. Então ela também chega, e aí hoje a gente já tem alunos e alunas da letras, da pedagogia, do direito, e a gente está aberta. Agora estamos também com a professora Gabriela, que acabou de chegar no departamento de geografia, entrou com a gente como coordenadora, então acredito que em breve vai trazer alunos da geografia com a gente também, e a gente costuma dizer que são os alunos e alunas que vêm que demandam os temas que a gente vai criar, né? Nós estamos abertas a diversos temas, mas aí com isso a gente já tem atravessamentos desses temas que eu trouxe para vocês. Já tivemos TCCs defendidos, né, de diversos temas, trabalhos de conclusão de curso defendidos de diversos temas. Já tivemos 3 dissertações de mestrado defendidas também, vinculadas ao Vivas, né, ou com recortes sobre mulheres ou com recortes sobre população LGBT. E agora, pela primeira vez, eu estou com 3 estudantes de doutorado que entraram esse ano e que também vão ter suas pesquisas com recortes de gênero, diversidade e diferença. São 3 pesquisas diferentes, mas ambos, um pesquisa população trans na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, que é o Ícaro. Luana vai pesquisar o recorte interseccional de mulheres e raça na gestão das escolas públicas do interior da Bahia. E Josiane vai pesquisar a indiferença do currículo de medicina em relação à diferença. Ela trabalha numa faculdade de medicina e quer ali discutir um pouco sobre como que é um curso que não vem formando os futuros médicos e médicas do Brasil para atender na perspectiva da diferença. Né? E aí, diferença pensando aí nessas multiplicidades: mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas pobres, né? E por aí vai. Então, a gente está conseguindo ampliar muito as nossas perspectivas de estudo de acordo com as demandas dos estudantes que vêm até a gente com essas propostas. Enquanto você explicava um pouco dos estudos, eu fiquei pensando em como
isso nos mostra que o movimento feminista não é um movimento homogêneo, né? São realmente feminismos, como você disse. E, recentemente, a eleição da Erika Hilton, né, para a Comissão dos Direitos da Mulher, a primeira mulher trans a ser eleita como presidente dessa comissão, gerou muita repercussão, inclusive em relação a um ideal de feminismo. Quais são as disputas que você tem observado, né, dentro do que se diz feminismo, ou dentro dos feminismos, nesses embates? O que você pode contar? Esse caso, né, específico aí da eleição da Erika Hilton agora trouxe à tona, já estava aí posto esses embates, mas acho que as redes sociais agora estão fervilhando sobre isso. Mas eu vou começar dizendo a minha perspectiva pessoal, tá, e profissional. Eu me recuso a acreditar que alguém que nasceu com o privilégio de ter um pênis escolha deliberadamente ser uma mulher. Ou melhor, escolha deliberadamente o fardo de ser uma mulher. Certo? Assim, eu me recuso a acreditar nisso. E aí eu estou dizendo isso para a gente tentar fugir um pouco de um dos debates que tem acontecido, que é um essencialismo biológico, né? Que é a discussão que está posta se a Erika Hilton é mulher ou não. Eu prefiro que ela esteja na Comissão da Mulher representando a gente, uma mulher trans, do que a Michelle Bolsonaro, por exemplo, né? Do que uma mulher de extrema direita, do que uma, não sei, né? Eu prefiro que a Erika Hilton esteja nos representando, até porque ela vem há um longo tempo já ocupando o poder público e trazendo pautas importantíssimas para a classe trabalhadora e especificamente para mulheres, do que muitas outras mulheres ditas cis, né? Se a gente pode dizer, né? As mulheres cis, já em contraposição à Erika Hilton como uma mulher trans. Então esse embate mostra, mas que é importante o embate, né? Eu acho que o perigo do embate é a transfobia, né? Os ataques que ela vem sofrendo, transfóbicos e racistas, isso é problemático, porque ela vem sofrendo isso inclusive do que a gente chamaria até semanas atrás de fogo amigo, ou seja, de mulheres feministas que se colocam no campo do feminismo radical, e radical no sentido de raiz, né? Não é um problema, mas no feminismo que parte do corpo. Corpo é muito importante, eu não discordo disso, porque o que chega primeiro nos lugares é o corpo, e é o corpo que é onde a violência chega, né, no local que a violência chega, mas assim como o feminismo negro precisou tensionar as mulheres brancas para dizer que o feminismo geral das mulheres brancas não contemplava as mulheres negras, a gente precisa entender que o feminismo trans é um outro feminismo, que dialoga com a ideia geral de feminismo, né, que é de igualdade, que é de fim da violência, mas que é de um outro corpo. Então, se nós, mulheres cis, sofremos a violência, por exemplo, da reprodução, né? Se é dado a nós um útero quando a gente nasce, então dá a ideia do fardo de que teremos que ser mães. O fardo não é ser mãe, é de ter que ser, certo? As mulheres trans sofrem, por exemplo, como a Erika Hilton tem sofrido, o tempo todo um questionamento sobre se ela é ou não mulher. Daí aí a gente volta lá à pergunta de vocês sobre os brinquedos, para a gente entender que gênero, como diria a Judith Butler, é performance, né? Então, como a gente se movimenta no mundo, como a gente se veste, como a gente gesticula, como a gente fala, isso é gênero. Então, os estudos de gênero buscam a ideia de a gente ir além do sexo, né? E além do sexo, eu digo de órgão sexual, que é importante, até porque é o sexo primeiro a nos dar o fardo do gênero depois, mas é importante que a gente entenda que o corpo ele é múltiplo e o feminismo também. Então, acho que os embates são importantes, porque eu acho que ciência só se constrói mesmo com debate, com embate, mas eu acho perigoso quando a gente desumaniza o nosso debatedor, né? A gente desumaniza quem a gente está debatendo. E eu fiquei bastante assustada com um grande grupo de mulheres que eu continuo admirando muito, mulheres pensadoras que já estão há muitos anos no trabalho com o feminismo, continuo admirando, continuarei lendo, mas com as suas posturas de ataque à pessoa humana da Erika Hilton e, consequentemente, a várias outras mulheres trans, né, que a gente tem por aí afora, desumanizando. Eu acho isso perigoso, né? Quando a gente desumaniza, a gente está indo para o lado do opressor. Para a gente reforçar que quando a gente fala de violência de gênero, a violência de gênero ela é mais do que violência contra a mulher, né? Só para a gente não perder isso, né? Então, violência de gênero é toda a violência que é imposta a um corpo que é considerado diferente, que é um corpo que foge à norma, né? Então, sobretudo o corpo de mulheres e o corpo da população LGBT, que é IAPN+, no geral, né? Aí, violência contra a mulher é um tipo de violência de gênero. Então, hoje no Vivas, por exemplo, a gente começou pesquisando violência contra a mulher.
mas a gente amplia para a violência de gênero quando é uma demanda da própria universidade, dos próprios estudantes da UESB, que vem também querer discutir, né, vem propondo discutir violência contra a população LGBT dentro da própria UESB, né, mas também violência contra a mulher e aí outros recortes que tem essa relação direta com o corpo. Então, violência de gênero vai ser tudo aquilo que quando você foge à norma daquilo que foi imposto a você, né, desde o seu nascimento, você sofre alguma violência por isso. Acho que isso é importante. Sim, esse esclarecimento é muito importante, acho que até mesmo para sensibilizar todos do que é a violência de gênero. Por quê? De certa maneira, é claro, em maior ou menor grau, ninguém supre as expectativas de gênero. Todos os corpos, né, estão devendo alguma coisa do que se espera de que se performe em relação ao gênero que lhe é atribuído, né? Sim. Eu me lembro que eu vi uma vez uma entrevista do Drauzio Varela falando sobre, aí era sobre sexualidade, ele discutia orientação sexual e esse movimento de dizer que não é natural, que as pessoas, que as crianças e adolescentes estão aprendendo a ser gays e lésbicas na escola, na televisão, e aí ele vai dizer que desde que o mundo é mundo, há homossexualidade nos mamíferos. Aí ele coloca bem biológico assim para mostrar, né? Então não só no ser humano, nos mamíferos. E aí ele vai dizer que na humanidade, né, nós seres humanos, a grande questão é que desejo não se controla comportamento, mas desejo não se controla. E aí a gente tem aí ao longo da história da humanidade a OMS, por exemplo, né, entendendo a homossexualidade como doença, depois a transexualidade só foi tirada recente, transexualidade era CID, né? Era uma classificação de doença de saúde mental, então a gente não controla o desejo, mas aí a gente cria mecanismos, isso é violência de gênero, para controlar os comportamentos. Então a gente, por isso, não é à toa que a gente tem muitas crianças e adolescentes se adoecendo cedo, e adultos também, porque entendem que não podem ser tudo aquilo que nasceram para ser, dentro das normas que estão postas, e adoecem, porque a gente não controla quem a gente é, né? Ou pelo menos quem a gente deseja ser. A gente pode até controlar como a gente se comporta nos espaços, mas está ali, né, pulando dentro da gente em algum lugar. Ana, nós sempre encerramos aqui o episódio pedindo ao convidado que deixe uma indicação de um livro, uma música, um filme que você assistiu e que você gostaria de recomendar aqui para os nossos ouvintes e para nós também. Eu não vou lembrar o nome completo aqui agora do livro da Rita Segato, mas foi o último que eu li recente agora, depois eu lembro e passo para vocês o nome. Mas a Rita Segato tem sido uma leitura muito importante para a gente no Vivas, para a gente discutir como são produzidos esses mecanismos de violência contra a mulher, né? E que é uma violência que atravessa os homens também, porque aos homens é dado a obrigatoriedade de performarem como homens, e aí a ideia de performar como homens nessa virilidade, nessa, né, em provar que são homens, e a violência está atravessada. Então, as estruturas elementares da violência de Rita Segato. Rita Segato. Isso. Ótima dica, vamos procurar. Ana Luísa, então queremos agradecer a sua presença no Episteme e dizer que as portas do projeto estão abertas para que você volte outras vezes, porque esse assunto ainda rende muita discussão e seguirá sendo relevante por muitos anos definitivamente. Muito obrigado e volte sempre. Obrigada, Marine, obrigada, Iago e toda a equipe do Episteme. Fiquei muito feliz pelo convite. Podem contar não só comigo, mas com todo mundo do Vivas para estar aqui em outros momentos dialogando com vocês. Perfeito, muito bom te ouvir. Obrigada. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio e aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para receber as novas publicações e deixar o seu comentário. Sim, vocês também podem acompanhar as novidades do projeto pelo nosso perfil no Instagram, @epistemepodcast. Lembrem-se que o comentário de vocês é muito importante para que nós sigamos melhorando o projeto. Siga-nos também nas outras plataformas, como Spotify e Apple Podcasts, e deixem lá os seus comentários que nós estamos acompanhando. Isso mesmo, então até o próximo episódio. Até lá!